Pastor Mendes afirma que os anjos caídos não podem fazer filhos, e nem se multiplicar. Ótima. Esse é um tema complexo que envolve diferentes tradições e textos religiosos. Vamos estruturar um estudo comparativo sobre isso. Aqui está um caminho que podemos seguir. 1. Identificação das fontes. A Caverna dos Tesouros, texto atribuído à tradição cristã síria, menciona que anjos e demônios não podem gerar filhos. O livro de Enoque, um texto apócrifo judaico que descreve os anjos caídos vigilantes gerando filhos, os nefilins, com mulheres humanas. Outras fontes, como a Bíblia, Gênesis 6:1-4, textos patrísticos e até escritos gnósticos que podem abordar o tema. 2. Análise das contradições. O que significa não poder gerar filhos? É uma impossibilidade biológica ou uma proibição divina? No livro de Enoque, como os anjos caídos conseguiram ter filhos se teoricamente não deveriam? Será que assumiram formas humanas? 3. Interpretações teológicas. Cristianismo tradicional. Muitos teólogos acreditam que filhos de Deus em Gênesis 6 se referem a descendentes de Sete, e não a anjos. Judaísmo antigo. O livro de Enoque foi amplamente aceito entre judeus do período do Segundo Templo, indicando que eles acreditavam que os anjos poderiam procriar. Gnosticismo e esoterismo. Algumas tradições afirmam que os anjos caídos ensinaram magia e ciências ocultas à humanidade. 4. Comparação com outras mitologias. Deuses que se relacionam com humanos aparecem em mitologias gregas, sumérias e egípcias. Isso pode indicar um padrão mitológico global? 5. Conclusão e reflexão. As diferenças entre os textos podem ser devido a tradições diferentes ou interpretações teológicas posteriores. Se formos analisar espiritualmente, o tema pode ser mais simbólico do que literal. Pastor Mendes vai aprofundar nesse estudo. Primeiro, vamos organizar por tópicos e analisar um por um. 1. O que diz a Bíblia? Gênesis 6:1-4. Esse é o trecho mais famoso sobre o tema. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mulheres entre todas as que escolheram. Gênesis 6:1-2. Depois, o texto menciona que dessas uniões nasceram os nefilins, também chamados de gigantes. Interpretações principais. 1. Filhos de Deus igual a anjos caídos. Essa visão é baseada no livro de Enoque e era comum no judaísmo antigo. 2. Filhos de Deus igual a descendentes de Sete, linha piedosa. Essa é a visão defendida por muitos teólogos cristãos. 3. Filhos de Deus igual a reis ou governantes poderosos. Alguns estudiosos sugerem que eram homens dominadores que tomavam várias esposas. Agora, vamos comparar isso com o livro de Enoque, que detalha mais essa história. 2. O livro de Enoque e os anjos caídos. O livro de Enoque. Enoque é um texto apócrifo, ou seja, não faz parte da Bíblia oficial para judeus e cristãos exceto na igreja etíope. Ele detalha que um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, desceu à terra e se apaixonou por mulheres humanas. O líder deles era Semjasa, e outro nome importante era Azázel, que ensinou segredos proibidos à humanidade. Das uniões entre anjos e mulheres nasceram os nefilins, que eram gigantes e violentos. Enoque diz que Deus ficou furioso com os vigilantes e ordenou que fossem presos no abismo até o dia do juízo. Isso entra em contradição com a Caverna dos Tesouros, que diz que anjos e demônios não podem ter filhos. Vamos analisar isso agora. 3. A Caverna dos Tesouros. Oposição ao livro de Enoque. A Caverna dos Tesouros é um texto cristão antigo, possivelmente escrito por volta do século VI. Ele segue a linha de pensamento de que anjos e demônios são seres espirituais e não podem procriar. A ideia de anjos gerando filhos é rejeitada, pois contradiz a visão tradicional cristã de que os anjos não têm corpos físicos. Esse pensamento também aparece no Novo Testamento, quando Jesus diz: na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus 22:30. Ou seja, a visão tradicional cristã nega a possibilidade de anjos terem filhos, enquanto o livro de Enoque aceita essa ideia. Agora, vamos ver se há alguma explicação alternativa. 4. Explicações alternativas.
híbridos ou possessão? Se os anjos caídos não podiam gerar filhos naturalmente, como os nefilins nasceram? Algumas hipóteses. 1. Os anjos assumiram corpos físicos? Alguns estudiosos sugerem que os anjos caídos teriam tomado formas humanas para poderem se reproduzir. 2. Foi uma forma de possessão? Outros acreditam que os anjos caídos poderiam ter possuído homens e, através deles, gerado descendência híbrida. 3. Interpretação simbólica. Alguns estudiosos acham que os nefilins podem ser uma metáfora para governantes poderosos ou seres humanos corrompidos. Agora, outra questão interessante: como isso se relaciona com outras mitologias? 5. Relação com outras mitologias. A ideia de seres divinos se relacionando com humanos aparece em várias culturas. Mitologia grega: os deuses, como Zeus, tiveram filhos com humanos ex-Hércules. Mitologia suméria: os Anunnaki eram deuses que interagiam com os humanos. Mitologia hindu: os devas e asuras às vezes tinham descendência com humanos. Isso pode indicar que a história dos nefilins é parte de um padrão mitológico global. 6. Conclusão: qual a verdade? Há 3 possibilidades principais. 1. A versão de Enoque está correta, e os anjos caídos realmente tiveram filhos híbridos. 2. A visão cristã tradicional está correta, e os nefilins eram apenas humanos poderosos. 3. É um mito compartilhado entre várias culturas, sem base literal. Pastor Mendes, mensagem completa e bem estruturada. O mistério dos anjos caídos e sua relação com a humanidade é um tema que atravessa diferentes tradições religiosas. No livro de Enoque, encontramos a narrativa dos vigilantes, anjos que desceram à terra, unirão-se a mulheres humanas e geraram os nefilins, gigantes poderosos que trouxeram corrupção ao mundo. Essa visão contrasta com a tradição cristã posterior, que afirma que anjos são seres espirituais e, portanto, incapazes de procriar, como mencionado na Caverna dos Tesouros e no próprio Novo Testamento. Diante dessas divergências, surgem diferentes interpretações. Alguns veem os nefilins como uma realidade histórica, resultado da transgressão dos anjos caídos. Outros os entendem como uma metáfora para governantes poderosos que abusavam de sua autoridade. Há ainda aqueles que percebem essa história como parte de um padrão mitológico presente em diversas culturas, onde seres superiores interagem com os humanos. Independentemente da interpretação escolhida, o ensinamento central dessas histórias parece apontar para a importância da obediência a Deus e os perigos da corrupção espiritual. Mais do que uma questão de biologia ou metafísica, essa narrativa nos convida a refletir sobre a luta entre o bem e o mal e a escolha entre seguir os caminhos divinos ou se desviar para a autodestruição. ***. Pastor Mendes diz: essa abordagem mantém o equilíbrio entre fé e estudo histórico, sem cair em dogmatismos. O que achou do o estudo? Pastor Mendes.